Olá a todos, dando sequência à nossa disciplina de direito administrativo, em especial a intervenção do Estado na propriedade privada, tá? Nós vamos falar hoje sobre desapropriação. Desapropriar é tirar de alguém alguma coisa que lhe pertence, móvel, imóvel, é tirar e modificar o seu proprietário, o seu possuidor. Então, a desapropriação, ele é um procedimento pelo qual o poder público, fundado na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de certo bem, móvel ou imóvel, adquirindo para si, para a própria administração pública, um caráter originário, mediante justa e prévia indenização. Eu deixei em destaque para vocês alguns procedimentos e eu apontei que pode ser feito pela administração pública ou por terceiros. Tá? Este ato, em geral, é promovido pelo Estado, entendam-se aí Estado, União, Estado, Distrito Federal e municípios, mas poderá ser concedida ao particular permissionário ou concessionário de serviço público mediante autorização por lei ou contrato, aí, né, os contratos licitatórios, tá? Com a administração. Contudo, esses terceiros vocês vão verificar que eles não fazem a desapropriação. Eles fazem apenas e tão somente os chamados atos executórios da desapropriação, que nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Com essa definição que eu passei para vocês, nós temos aí algumas características que devem ser estudadas na desapropriação. Primeiro, um aspecto formal. Ele é um procedimento administrativo, ou seja, não pode ser feito ao bel prazer da administração. Deve seguir aquilo que é a determinação imposta pela lei para se alcançar um objetivo da desapropriação. Deve ser fundamentada ao seu pedido. Então vai haver um vínculo entre esta fundamentação e o ato ocorrido. Tá? Nós temos como sujeitos ativos dessa desapropriação o próprio poder público e eu posso considerar o terceiro, mas não esqueça que o terceiro são atos executórios. Tá? Para se realizar a desapropriação, existem alguns pressupostos: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social presente. Se não ocorrer nenhum desses pressupostos, não há que se falar em desapropriação. O sujeito passivo, se eu tenho o ativo, que é a União, o Estado, o Distrito Federal ou os próprios municípios, o poder público, eu tenho o passivo. O passivo, na verdade, é o proprietário do bem, móvel ou imóvel aí, tá? O objeto da desapropriação é a perda de um bem, é retirada de um bem de alguém e entregue para o Estado. E para que isso ocorra, necessário que nós tenhamos uma reposição a esse patrimônio, o que nós vamos conhecer como justa indenização. Tá? Então nós vamos realizar. O primeiro passo é o chamado procedimento administrativo. Tá? Ele é composto por duas fases. O procedimento é a busca, o interesse que a administração tem inicialmente, que nós chamamos de fase interna, né, de ter a necessidade, interesse público, finalidade pública para a construção ou necessidade de algum bem imóvel para uma determinada população. Eu tenho aí, no primeiro, a fase interna. Depois eu começo na fase interna a chamada fase declaratória deste ato, tá? Que é a indicação do bem e a necessidade, a futura desapropriação. Essa é a primeira fase. Fiz a primeira fase, apontei a minha necessidade, apontei o bem pela qual me interessa eu, administração. Eu entro na segunda fase, que é a chamada fase executória. Esta fase executória também é composta por duas fases. A primeira, que é a chamada fase administrativa, tá? Quando as partes
acordam com a desapropriação, tá? A administração e o expropriado, eles concordam com essa desapropriação, com os valores, e eles vão aos cartórios e passam os bens em nome da própria administração pública. Contudo, se porventura não houver acordo com relação a valores ou houver alguma irregularidade na fase declaratória, eu posso entrar judicialmente, e aí eu tenho duas colocações também. A primeira é uma homologatória, ou seja, eu vou para a fase judicial, mas eu acabo concordando, então nós homologamos, o juiz vai homologar, isso serve como título de registro de imóveis, tá? Que já vai ser direto para fazer a devida transcrição, de sair do proprietário A e ir para a administração, como eu também posso questionar. Então vira aí uma desapropriação contenciosa, há uma discussão nos vícios do procedimento, na fase declaratória, ou com relação ao seu próprio valor, tá? Eu não vou discutir especificamente o interesse público aí, porque ela já declinou o interesse público. Pode acontecer, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, quando há um desvio de finalidade aí, mas neste fase judicial eu vou discutir apenas e tão somente o pressuposto da fase declaratória ou a questão do valor do bem, tá? Para que a administração tenha a emissão na posse, tá? Ela deve obrigatoriamente fazer um depósito prévio, salvo se for de urgência, aí tem um outro procedimento a ser feito. Ela pode dar a emissão e depois se entra na fase executória de valores, tá bom? Bom, sujeito ativo do processo, como eu disse para vocês, é a União, os estados, o Distrito Federal e os próprios municípios, tá? Também são sujeitos, exclusivamente não, mas em parceria com essas pessoas, as demais pessoas que por lei ou contrato recebem a finalidade de fazer a desapropriação. Contudo, a desapropriação já foi feita. O que se vai se discutir aí é meramente a execução destes valores. A execução, como eu disse para vocês, pode ser homologatória judicialmente, pode ser um processo judicial ou também pode ser um acordo entre as partes e administrativamente eu vou lá e aceito os valores e passo a devida escritura se for um caso de um bem imóvel, tá? Necessidade, os pressupostos, tá? Eu vou apontar 3 para vocês, mas eu preciso dar uma explicação melhor. Necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Hoje, já se entende que necessidade pública, ela se enquadra hoje na chamada utilidade pública, tá? Então, este enquadramento, alguns autores vocês vão encontrar esses 3 pressupostos, contudo, hoje a doutrina majoritária e a própria jurisprudência já entendem que são os pressupostos para desapropriação, utilidade pública e interesse social. Na utilidade pública, eu posso fazer, por exemplo, um cemitério, uma desapropriação para um cemitério, questões de áreas de segurança nacional. Tá? Interesse social, eu posso ter a desapropriação para construção de casas populares, áreas para reforma agrária. Então, esses casos eu tenho aí de necessidade pública, eu tenho de utilidade pública aí. E quando eu desaproprio um bem de alguém, obviamente que eu tenho que entregar a ele uma contraprestação, que é o devido pagamento. Este pagamento, ele é prévio, tá? Eu, Estado, não vou adentrar ao imóvel de ninguém sem antes fazer a devido pagamento, tá? Isso é uma questão óbvia, tá? Então, eu tenho prévio pagamento, o justo pagamento, ou seja, o valor real do bem, tá? E deve ser feito em dinheiro, lucro cessante, danos emergentes, eu devo encaixar nisso aí, tá bom?
Nas desapropriação sancionatórias, que nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, esses pagamentos são feitos com dívidas da dívida pública, títulos da dívida pública, que é o TDP, tá? Títulos da dívida pública ou título da dívida agrária, tá? E há alguns casos que são sem indenização. O que é uma desapropriação sancionatória, tá? Nós temos três possibilidades. Para os municípios acima de 20 mil habitantes, ou considerados em área de risco, ou considerados dentro de uma área metropolitana maior, eles obrigatoriamente devem ter o chamado Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades se coloca dentro do Estatuto da Cidade desses municípios as diretrizes futuras para este município. Então eu vou imaginar que eu desejo para uma determinada área que eu faça ali um empreendimento, mas este proprietário não faz. Então a administração tem no Estatuto da Cidade, deve colocar que aquela área específica, tá, vai ser destinada, pode ser destinada futuramente a uma atividade de desenvolvimento cultural ou não. Então eu vou notificar o proprietário para que em 5 anos ele faça uma construção de um imóvel que não esteja sendo utilizado ou subutilizado. Então ele tem um prazo de 5 anos, tem as consequências, majoração tributária, que é o IPTU dele. Depois ele pode, inclusive, sofrer aí a construção compulsória. Isso está gravado lá no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. E este pagamento, tá, ele é feito com títulos da dívida pública. Tá? Segundo, pode acontecer uma desapropriação para reforma agrária, para interesse social. Neste caso, também com propriedades que não têm utilizações, tá? Os seus proprietários só estão ali para investimentos futuros, não fazem nenhum tipo de aproveitamento da terra. Ela também pode ser objeto de uma desapropriação para a reforma agrária, que também será pago, neste caso, com título da dívida pública, especificamente título da dívida agrária. Tá? E existe uma terceira hipótese, que vocês já aprenderam isso em direito penal, que é a chamada expropriação, que neste caso não tem indenização. Tá? Quando terras, tá, localizam-se culturas ilegais de plantas psicotrópicas, né? Maconha, ópio, papoula, acho que é da flor, né? No caso do ópio. Tudo isso, quando constatado, a terra pode ser expropriada de seu proprietário. Tá? Bom, o que eu posso desapropriar? Eu posso desapropriar móveis, imóveis, bens corpóreos, incorpóreos, públicos ou privados. Eu posso fazer em qualquer observação destes bens. Tá? Bens corpóreos e incorpóreos é do direito civil, já foi falado, já foi explicado para vocês. Eu deixei aqui uma breve conceituação de cada um. E tenho que falar que quando se tratar de bens públicos, tá, deve ter aí uma autorização legislativa para tanto, tá bom? Bom, eu já vi o que é uma desapropriação. Agora, vou imaginar que quando eu faço uma desapropriação, o ente público não usa o bem para aquelas finalidades nas quais ele fez lá no procedimento administrativo, ele indicou o bem e as razões. Eu posso aí, quando este bem não é usado adequadamente ou é destinado a um outro fato que não aquele imposto na desapropriação, eu posso entrar judicialmente e aí eu tenho um negocinho chamado retrocessão. Ou seja, segundo a Irene Patrícia Nohara, é um instituto mediante o qual o particular questiona a desapropriação efetivada pelo poder público
quando este não confere ao bem o destino pelo qual ele foi expropriado. Quando nós realizamos uma desapropriação, é um procedimento. Este procedimento ele é vinculativo. Ele vincula o ato, o objeto, a motivação que o fez desapropriar aquele bem com a utilização referida. Se não o fizer, há uma quebra deste liame. Então aí eu posso usar uma retrocessão. Eu tenho duas hipóteses aí. Uma que hoje poucos doutrinadores consideram, e até os nossos tribunais nem tanto, é chamado adestinação, ou seja, a não destinação do bem desapropriado para uso específico que ele foi pelo qual ele foi objeto de desapropriação. Alguns autores entendem duas coisas aí. Se ele já foi desapropriado e foi paga a justa indenização, este bem pertence agora à administração pública, podendo ser um bem afetado ou não afetado, ou seja, com destinação própria ou não. Então há aí uma discussão se eu poderia fazer uma retrocessão. Há uma discussão aí se eu poderia ou não, tá? E se for feita uma discussão, há também um outro objeto que deve ser discutido: o prazo prescricional para uso deste bem. É a caducidade de uso deste bem, que alguns autores entendem que são 5 anos e alguns autores entendem que são 10 anos. Tá? Por quê? Porque para saber se isso se enquadra no direito real ou se se enquadra ainda na desapropriação, que é uma legislação pública. Se por legislação, 5 anos, se eu enquadrar como direito real, 10 anos para a caducidade do exercício desse meu direito. Tá? Contudo, existe também na retrocessão o que nós conhecemos como predestinação, ou seja, o bem empregado tem uma finalidade diversa daquele pelo qual ele foi desapropriado. Né? Ou seja, um exemplo bem banal, eu desaproprio um bem, em vez de fazer aquilo que eu tenho, eu pego e entrego a um particular. Isso pode se caracterizar uma retrocessão especificamente com o nome de predestinação, tá bom? Para nós terminarmos, existe aí dentro da própria legislação a chamada desapropriação indireta. O que é uma desapropriação indireta? É o fato pelo qual o Estado se apropria de um bem, é um fato pelo qual o Estado desapropria-se de um bem particular sem observação dos requisitos da própria declaração e também não faz o devido pagamento, o que gera aí a esta pessoa a obrigatoriedade de realizar a indenização no caso da administração pública. E pode ocorrer duas coisas aí. A primeira, se não houve construção naquele bem, eu posso entrar com medidas possessórias, esbulho possessório. Se já houve a construção de um bem, ele já foi afetado. Aí, neste caso, eu só vou discutir judicialmente os valores pelos quais eu desejo e eu devo ser apreciado e agraciado com o valor. Muito obrigado a todos.